Com as palmas, queridos. Vai, vai. Palmas. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Boa noite, queridos. A paz seja convosco, amém? Boa noite você que está nas redes sociais. Seja bem-vindo, vamos adorar a Deus. Que você venha estar atento à palavra de Deus hoje, que é maravilhosa. E você também que está aqui, que você esteja com o seu coração aberto para a palavra, que vai ser tremenda. Amém? Dê boa noite ao seu irmão ao lado, diga: seja bem-vindo, querido e querida. Vamos adorar nosso Deus. Confia que a tua semana vai ser maravilhosa. Confia aquele plano que você fez hoje, nessa semana vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Sua dor pegará sua fé. Confia, pois o Senhor é contigo. Ele não te abandonará. A esperança de um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança de um bom futuro, não pare de acreditar. Teu Deus nunca te deixará. Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a sua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo. Ele não te abandonará. E a esperança de um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo. Ele não te abandonará. E a esperança de um bom futuro, não pare de acreditar. Teu Deus nunca te deixará. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Confia no Senhor, espera no Senhor, e Ele é contigo. Confia, pois
Senhor é contigo, Ele não te abandonará. E há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança de um bom futuro, não pare de acreditar. Teu Deus nunca te deixará. Teu Deus nunca te deixará. O meu Deus nunca me deixará. Aleluia! Glória a Deus. Confia no Senhor. Confia naquele que pode fazer todas as coisas, no nome que está sobre todo nome. Clame pelo nome de Jesus. Se você precisa dele, chame por ele e ele vem. Esse nome todo poderoso, esse nome maravilhoso. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Nós vamos declarar o quanto esse nome é poderoso. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Diga: ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, o nome deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Obrigada, Jesus. Amor maior que meus pecados, nada vai nos separar. Diga: ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és sobre todo nome. Tu estás acima de tudo. Tu reinas sobre todas as coisas, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, declare, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Cante. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda esse nome. Devolva a Ele toda adoração, toda honra, toda glória. O nome que está acima de todo nome. O nome que, se nós falarmos em nome dele, nós fazemos o morto ressuscitar. Nós fazemos pessoas serem curadas no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Vamos adorar o nosso Deus. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruge o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E o leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E o leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia!
justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E o seu leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Peça para os céus se abrirem neste lugar, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais forte a Ele. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, Canta, grande igreja. Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Santo, santo. Aplauda mais forte a Ele, mais forte. Que os céus se abram para você, para sua família, querido. Tu és santo. As palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-se eu quero mais. Vai! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Assim ó, vai assim ó. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Mais forte. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Com as palmas. Senhor, te quero. Cante. Mas cante mais forte. Quero tua face, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, nós, Senhor, nos reunimos na Tua presença e pedimos, Senhor, nessa noite que Tu nos dê, Senhor, a Tua paz e que Tu venhas nos conduzir, Senhor, em fé, em amor, Senhor, em compaixão. Que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe a nossa vida. Nós oramos, Senhor, e pedimos também oração pelo Luan, Senhor, Carré, que está na UTI. Meu Deus, que o Senhor abençoe não somente ele, que é uma criança de 3 anos, mas o Senhor abençoe todos que estão enfermos, precisando de um milagre, Senhor. Meu Deus, que Tu estendas as Tuas mãos agora sobre a nossa família, sobre todos os nossos familiares e parentela. Que o Senhor nos abençoe com a Tua presença e que o Senhor venha derramar sobre nós dessa unção gloriosa. Vem, Espírito de Deus, e faz com que uma alegria venha tomar o nosso coração, que nós venhamos sentir uma alegria plena de Te louvar e bendizer o Teu nome, de chegarmos na Tua casa, Senhor, com o nosso coração aberto, pronto a receber a ministração da palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre nós, trazendo, Senhor, a revelação que nós precisamos para a nossa casa e para a nossa vida. Vem, Jesus, e abençoa os nossos projetos, abençoa os nossos sonhos, abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós estamos buscando, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és o Deus de aliança, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus da resposta, meu Pai, que eu preciso. Tu és o Deus a quem eu busco, e eu também oro assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pai seja convosco, irmãos. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos vocês.
Que Deus abençoe suas famílias, Deus abençoe sua parentela, Deus abençoe aqueles que não puderam vir, mas que estão em casa por um motivo ou por outro. Que o Senhor veja como nós nos colocamos e como nós nos dispomos a estar na presença de Deus. É surpreendente aquilo que Deus está fazendo. Então eu gostaria de falar sobre um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 36 em diante. Versículo 36 em diante, capítulo 9 de Atos, versículo 36 em diante. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou seja, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Vá passando. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Diga amém por isso. Podei-vos assentar. Amada igreja, eu gostaria que você, nesse momento, acompanhasse toda a palavra que nós vamos estar falando. Ao analisarmos esse texto, eu fico surpreso o quanto Jesus, ele, ao seu tempo e pelas obras do Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas impressionantes. Eu hoje estava pensando e compartilhei com a igreja de manhã, nesses dias agora de tempo difícil, até mesmo para Belém, chuvas intensas durante a semana toda. Hoje pela manhã o culto estava maior do que esse, lotado a igreja de manhã. Muita gente está vindo de manhã com medo da chuva à noite, eu acho. Mas isso não é problema. Eu vejo que à noite os lugares que estão sobrando são aqueles que há de vir, através de cada um de vocês. E eu simplesmente pensei, quantos que estão aqui foram no seminário de células esses dias agora? Que coisa maravilhosa. Quem ouviu as palavras ministradas, e o que me chamou a atenção foi o pastor Henrique, e que uma igreja na Venezuela, uma igreja num país debaixo de uma ditadura, em que o salário mínimo $400, e esse salário mínimo $400, ele somado aqui, vamos dizer, com real, dólar, ele é como se você ganhasse R$200 hoje por mês, pela cotação do que o pastor Henrique estava contando para nós na reunião.
É um absurdo o que aquele povo está passando. Quem tem carro próprio, as pessoas estão abandonando os carros na rua porque não tem dinheiro para abastecer o carro e que não tem comida suficiente. E que eu quero dizer para vocês como é surpreendente as coisas, né? O pastor Henrique está levando de presente para a família dele, para as filhas dele, levando de presente absorvente, pasta de dente, shampoo e condicionador e alguns repelentes, algumas coisas desse de moça, algumas maquiagenzinhas comprada em farmácia, porque lá não tem e é muito difícil de encontrar. Então, quando hoje nós ouvimos falar e vimos agora uma dificuldade como estamos vivendo, uma dificuldade global, como o preço dos combustíveis que estão, está todo mundo, meu Deus, como é que vai ser? Não, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A nossa maior guerra é contra a nossa incredulidade. Se Deus é poderoso para alimentar uma multidão no meio de um deserto, onde não tinha nada com pães e peixes, você imagina o que Deus em Cristo Jesus pode fazer em Belém do Pará, com a gasolina, seja quanto tiver. Você imagina o que pode acontecer, porque Deus não precisa estabelecer governos, Ele é o governo. Deus nunca deixou de estar no controle de tudo. Provas e guerras estamos aí diante, mas quero te dizer uma coisa, não te amedronta diante dos grandes desafios que cada um de nós brasileiros temos que enfrentar. Temos que enfrentar com fé, temos que enfrentar com Deus no nosso coração, porque o Senhor disse, sem mim nada podereis fazer. Se tu creres em Deus, então não ouça ouvir a palavra e condenar Deus, porque que Deus está permitindo, não abra sua boca para dizer isso. Deus está todo o tempo no controle de tudo, e se nós tivermos que passar uns dias difíceis, passaremos, mas sobretudo não faltará nada, nem para mim, nem para você, nem para os santos que estão na casa do Senhor. Aleluia por isso. A palavra de Deus, então, nessa noite, eu dei essa pequena introdução para tu veres o choque de realidade. E eu quero trazer para a ressurreição de Dorcas. A Bíblia fala que Dorcas era uma mulher de uma obra extremamente fantástica. Tanto prova que ela está registrada, a história de Dorcas na Bíblia. Mas Dorcas era uma mulher tão abençoada, que ela tinha o maior prazer de fazer uma coisa: ela confeccionar à mão túnicas, vestidos para as mulheres viúvas. Quem eram essas mulheres viúvas? Aquelas que perdiam o dinheiro dos seus maridos, o conforto financeiro, o amparo financeiro, e quando o marido morria e que elas ficavam viúvas, ficavam desamparadas. Não tinha ninguém que fosse por elas, não. A Bíblia mostra que Dorcas tinha um amor tão grande pela obra do Senhor Jesus, porque Dorcas era uma cristã. Quando Pedro se encontra com ela, ela não era simplesmente uma mulher qualquer. A Bíblia já teologicamente nos mostra que Dorcas era uma discípula, e ela é mencionada entre os 70 discípulos, ela está no meio dos 70. A palavra de Deus diz que Dorcas, então, não era uma pessoa qualquer. Ela simplesmente não fazia aquela obra simplesmente de caridade, e ela não queria ter um confete, um holofote, alguma coisa sobre ela manifestando o que ela fazia, porque tudo que Dorcas fazia de bom, ou seja, o que você ouviu, que a Bíblia chama de boas obras, tudo que Dorcas fazia, ela não fazia porque ela buscava a salvação.
Muito pelo contrário, Dorcas fazia porque ela era salva. Ela não fazia para que o nome dela aparecesse. Dorcas fazia para o que Filipenses diz: eu suprirei as vossas necessidades em glória. E a partir do momento que o apóstolo ele fala isso, não só na área material, somente na área espiritual, o Senhor está falando. Ele está falando de uma forma geral. Eu vou receber bênçãos na minha vida material, sim, mas eu também preciso ser bênção na área espiritual, a que me liga até os palácios celestiais, as moradas celestiais. Dorcas trabalhava de uma forma de edificação da Nova Jerusalém. Ela ganhava as pessoas, ganhando elas, para que essas pessoas desprezadas, viúvas, necessitados, pessoas que ela acolhia, fossem abençoados, aceitando Jesus Cristo na sua vida. A palavra de Deus mostra que Dorcas era uma discípula. Não estou dizendo isso, o próprio versículo 36 vem dizendo isso, é incontestável. Você vai lendo logo que lá existiu uma discípula. Então ela era uma cristã. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, essa mulher tinha obras notáveis. Ela era uma pessoa que esmolava, mas a gente não está falando de uma esmolinha, não. Ela ajudava muitas pessoas. Ela era conhecida na cidade pelas obras que ela fazia. O seu testemunho era inabalável. Tanto prova que quando ela adoeceu, e a Bíblia diz que aconteceu que depois que ela adoece, ela veio a morrer no no versículo 37, ele fala sobre isso daí. A Bíblia diz que ela morre, mas as pessoas que estavam perto dela fizeram algo extraordinário. Por que algo extraordinário? A Bíblia diz no versículo 38, como Lida, a cidade de Lida, era perto de Jope, foram enviados 2 discípulos que ouviram que Pedro estava na cidade. Quem era Pedro? Um dos apóstolos de Cristo. Um homem com uma missão especial. Então isso me mostra claramente uma coisa. Eles não ficaram satisfeitos. Houve um agir do Espírito Santo tão grande naquela hora, que você imagina que aquelas pessoas, mesmo diante da morte, eles não ficaram abalados. Mandaram 2 discípulos avisarem Pedro, e Pedro prontamente, ao ouvir dos discípulos que foram levar a mensagem da morte de Dorcas, simplesmente Pedro vai. Qual foi a palavra que diz aí? Não se demore em vir até nós, foi dito para Pedro. Não demora, precisamos da tua presença ali. O que o Espírito Santo estava fazendo? Repita comigo: a minha verdade não é a minha realidade. Diga para quem está do seu lado: a tua verdade não é a tua realidade. Então você acaba vendo uma coisa: a realidade do que hoje as pessoas estão vivendo não é a realidade dela de fé. Às vezes nos abalamos e nos entristecemos, ficamos depressivos, somente de olharmos quantos problemas estão ao nosso redor. Isso daí, os problemas, as dificuldades, aquilo que aparece diante de nós, é a realidade que está ali. Só tem um detalhe: a verdade que está em ti é muito maior do que aquela realidade que teus olhos estão vendo. Aí está a grande diferença do que você precisa ver, do que você precisa observar. Você precisa de olhos espirituais abertos, não olhos espirituais fechados. Você precisa de despertamento. Você precisa hoje agir pela fé, andar pela fé. Isso não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que entender que a minha verdade é uma verdade em Cristo Jesus. A minha verdade é a resposta que o Espírito Santo vai me dar.
não é simplesmente a resposta que eu estou ouvindo pela mídia, que eu estou ouvindo pela vizinhança, que eu estou ouvindo pelas pessoas que estão próximas de mim. Não é isso que eu quero ouvir. Meu irmão, tem pessoas que são verdadeiros comunicadores do caos. Eu não gosto dessa comunicação de caos. Eu gosto de pregar o que Jesus pregou. Jesus pregou vida, e é isso que nós temos que viver. Ou nós vivemos a nossa verdade, que é a vida, ou então a morte se fará presente. Então aquelas pessoas que estavam do lado de Dorcas, elas não ficaram felizes. Quem é que vai ficar feliz com a morte? Sabiam que aquelas obras ali não podia terminar ali em Dorcas. Precisava de uma coisa muito estratégica, e o Espírito Santo agiu na vida dos discípulos que estavam ao redor de Dorcas, para que se levantassem e fossem buscar. Quem foi uma ajuda? Sim. A Bíblia me ensina que a tua ajuda está chegando, que o Espírito Santo vai trazer. Os discípulos precisavam de uma ajuda naquela hora, e não era uma ajuda financeira, era um suporte totalmente espiritual, e tinha uma pessoa na cidade que estava pronta, preparada para dar aquele suporte para aquela situação. Quem era? O apóstolo Pedro. Então, meu amigo, aprenda que a tua ajuda está chegando. Diga: minha ajuda está chegando, e o Espírito Santo vai me trazer ela. Eu não sei quem é dos parentes aqui do Luan, que é essa criança de 3 anos que está na UTI. Meu irmão, a ajuda está chegando. Assim como tantos que estão aqui nessa noite, que estão precisando de uma poderosa resposta de Deus, seja qual for a área, a tua resposta vai chegar. O Espírito Santo está enviando ela, mas nós precisamos estar preparados para termos essa realidade, olharmos para ela e saber que maior é a verdade que está em mim. A verdade de Cristo, do Espírito, ela é muito maior. Então, Deus vai te dar uma direção e uma meta. Diga: Deus vai me dar uma direção e uma meta. E aí, você imagina que o Espírito Santo, na cidade de Jope, na hora da morte de Dorcas, ele consegue controlar o ambiente, ele controla a casa, ele controla o coração dos discípulos que estão ali. O Espírito Santo faz uma obra tremenda naquela hora, dentro daquela casa, e envia 2 para avisarem Pedro, e Pedro vem. O que você entende que a direção do Espírito provocou? A vinda de Pedro. Pedro era o emissário do Senhor Jesus. Pedro era o apóstolo que estava ali a serviço do Rei Jesus. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus ele nos mostra direção e meta, é porque Ele quer fazer uma obra muito maior do que você pensa que você está fazendo. Era o caso de Dorcas, tinha sido interrompida ali a obra do que ela fazia, mas ninguém nunca mencionou, nem a Bíblia está explícita, mas o que eu vejo pela orientação do Espírito é que Dorcas trabalhava no resgate dos filhos de Jerusalém. Algo poderoso da igreja de Atos estava por acontecer. Esse milagre aqui que aconteceu da ressurreição é o primeiro milagre dos apóstolos que a igreja viu depois da ascensão do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Pedro estava lá à disposição. Você está preparado para o que o Senhor ele vai te usar nesse tempo? E Ele quer te usar esse tempo para aqueles que estão dentro da tua casa, na vida daquele marido, na vida daquela esposa, na vida daquele pai, daquela mãe, daqueles netos, daqueles sobrinhos. Tu estás pensando que o Senhor Jesus não tem uma obra? Ele não sonhou com essa obra, Ele não te deu como meta essa obra. Se você nunca pensou nisso, é a tua verdade.
O Senhor não te escolheu para você ficar à deriva. O Senhor não te escolheu para você ficar perdido no meio da vida, sem lenço e sem documento. O Senhor não te chamou para viver numa vida deriva, completamente levada pelos ventos de doutrina e levados pelas opiniões alheias. O Senhor te chamou com uma meta, e essa meta, ela é aquela meta que define o teu destino, que define o teu futuro. O Senhor não chamou você para ficar paralisado, vendo a derrota dos demais que estão dentro da tua casa, aqueles que estão sombreados pelas trevas, deitados numa rede, numa cama, que não sabem o que é adorar o Senhor. O Senhor não te chamou para a igreja para você ser simplesmente uma pessoa de roupas belas, bonitas e bem vestido para um culto no ambiente de ar-condicionado, com telão e com uma pessoa pregando a palavra. O Senhor te chamou para você ser a voz viva do Senhor dentro da tua casa e no meio da tua família. Aleluia por isso. Nós estamos equivocados. O Espírito Santo, quando ele começa a operar, ninguém impede. Ninguém pode impedir. Você imagina que Deus está com pressa para dar direção e meta para os nossos filhos, e às vezes eles estão lá, curtindo o vento que está passando por ele. Se nós não formos para despertá-los a viver o vento que o Espírito está soprando, muitos jamais sairão da caverna, muitos jamais mudarão de destino. A cidade de Jope, onde aconteceu esse milagre, é a mesma cidade que o apóstolo Jonas renegou a missão que o Senhor deu para ele. É a mesma cidade portuária. Ou seja, o Senhor não desistiu daquela cidade, mas não era Nínive, é emendado uma na outra. Pastor, geograficamente, pode ler, estudar, veja lá o porto, veja lá a área, tudo isso eu já vi. Quem são bons estudiosos da Bíblia, vai e faça seu apanhado teológico agora, mais tarde, com calma. Tudo era cidade portuária ali. Meu irmão, é muito tremendo quando você vê que o apóstolo Pedro, ele entra naquela casa, e quando ele entra naquela casa, é muito tremendo ali o que você vai ter oportunidade de ver. Que Pedro, ele entra naquela casa e ele toma uma atitude. Ele representava uma direção e uma meta. Tem pessoas aqui que estão precisando de direção. Tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando de meta. Porque, meu irmão, quando Deus te dá verdadeiramente uma direção, quando Ele te dá uma meta, Ele também te dá uma visão clara. Por que Ele me dá uma visão clara? A Bíblia me ensina que metas claras, uma visão clara, vai gerar em mim, com certeza absoluta, uma direção muito mais clara. Repita comigo: uma visão clara, uma meta clara, produz uma direção. A igreja precisa de direção. A minha casa e a tua casa precisam de direção. Nós precisamos de direção. Todos nós precisamos de direção. Meu amigo, nós não podemos ficar iludidos com que caminho tomar. Temos que hoje já ter uma decisão na nossa vida, formada. Você imagina que Pedro já entra ali naquela casa com a decisão tomada. Qual é a decisão tomada? Olha a audácia de Pedro entrando naquela casa. Quando ele entra simplesmente naquela casa,
E ele chega ali naquela casa, depois que ele recebeu, o versículo 39 diz que ele atendeu e foi chegando naquela casa, conduzindo a tudo que já tinham feito, pelos costumes judaicos, já tinham pego a Dorcas, já tinham dado um banho nela, que é os costumes judaicos, aparado todos os pelos, tanto do homem como da mulher, envolto em um lençol branco, colocam ele sobre um caixão que tem que ser de madeira, e ali fecha-se a tampa e encerrou a história. Já tinham feito tudo conforme os costumes judaicos, já tinham colocado ela num quarto separado. Pedro, quando chega naquela casa, as pessoas estavam somente chorando, é o que diz o versículo 39. As viúvas correram chorando e mostravam-lhes o que? As túnicas. O que era a túnica? Era a prova do coração bom daquela mulher, das boas obras dela. Meu irmão, hoje, as pessoas que estão perto de nós estão exigindo a nossa túnica, o nosso testemunho. As pessoas que estão ao nosso redor estão exigindo de nós cada vez mais a túnica da salvação, porque é muito decepcionante você ser um cristão e ficar olhando pessoas caindo e levantando todo o tempo, pessoas perdem as túnicas um dia, depois querem as túnicas de volta. Túnicas são as vestes também que Jesus disse que todos nós receberemos a túnica branca, alva como a neve, e que serão as vestes que estaremos vestindo no dia que chegarmos na Nova Jerusalém. Com isso, a igreja precisa estar preparada. Você imagina que as viúvas mostravam as túnicas que eram toda aquela verdade do que Dorcas fez, do cuidado de Dorcas, do testemunho de Dorcas. Chorando mostravam-lhe aquelas túnicas, e simplesmente o versículo 40 diz que tendo Pedro feito o quê? Olha a audácia dele, ele mandou que todos saíssem do quarto. Todos saíssem. Pastor, por quê? Repita comigo: toda religiosidade atrapalha o que o Espírito Santo quer fazer. Aí está o problema. Toda a religiosidade atrapalha aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Às vezes nós encontramos pessoas tão religiosas, que elas condenam até mesmo o que é pregado na sua igreja. E aí a Bíblia diz que então Pedro tira todas aquelas pessoas ali, e ele fez uma coisa. Depois ele se ajoelha e ele ora. Meu irmão, você reparou que Pedro não tocou no corpo? Ele não mandou buscar o óleo. Ele não se coloca na beira do caixão e pega naquela caixa de madeira. Não, ele se ajoelha, bota o rosto por terra e ora. Pelos costumes judaicos, ninguém tem autorização de pegar no morto. Isso é contra os princípios de Deus. Você está entendendo isso? Então Pedro, ele toma uma decisão extremamente dirigida pelo Espírito. Ele se ajoelha e ora. Meu irmão, você imagina que às vezes nós, no momento de sufoco, no momento de luta que a gente está, a gente só faz uma coisa: olha, Deus me livra, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, Deus só está vendo um filho dele gritando. Mas pastor, Bartimeu não gritou? Ei, rapaz, Bartimeu estava na rua, ele era um cego, um mendigo.
E ele ouviu só os rumores que Jesus ia passar, e ele usou do mais importante, a arma que ele tinha para ser usada, que era a sua voz. E ele então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para. Aqui não era Jesus que estava passando. Quem é que estava aqui de joelhos orando? Um discípulo, um apóstolo estava lá. Tu imaginas que eu e você, se nos ajoelharmos e orarmos, nós estamos mostrando para Deus uma coisa muito importante, que nós estamos nos rendendo diante de Jesus. Estamos nos rendendo diante do Senhor. Pedro não podia ser nada a não ser instrumento. Todos vocês que estão aqui, eu inclusive, eu não sou nada, nós somos apenas instrumentos daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Você crê nisso? Você é apenas instrumento daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então Pedro se ajoelha, se submetendo ao Espírito, e ele ora. E quando ele se levanta, veja bem o que está escrito, voltando-se para a mulher, ou seja, ele se coloca na direção do corpo da mulher. E quando ele faz isso, ele usa da palavra profética. E o que é essa palavra profética? É o que a Bíblia diz: eu vou te dar poder, o poder da palavra. Da tua boca sai bênção, como sai maldição também. Sim ou não? Então, meu irmão, a partir do momento que Pedro estava ali, você viu que ele dá uma ordem. Então, meu amigo, você tem que aprender de uma vez por toda, que Deus te disse que nós temos que dar ordens no mundo espiritual. Você não pode ser brando e às vezes tão manso. Você precisa entrar no mundo espiritual dando ordens para que ali seja feito. O próprio Senhor Jesus, ele vai com toda a sua intrepidez. Naquele momento ele disse: tira a pedra, e depois ele dá um grito: Lázaro, vem para fora. Ele não foi lá dizer: Lázaro, está me ouvindo? Vem para fora. Ele deu uma ordem. Você precisa dar uma ordem no mundo espiritual. Pedro, nessa hora, não gritou. Ele usou da autoridade da palavra para dizer: Tábita, levante-se agora. E ela abriu os olhos e sentou-se. Mas o que eu quero te ensinar com isso? Uma visão clara do que você quer, ela é capaz de mudar teu futuro. Olha a visão de Pedro. A visão de Pedro era clara. Ele estava ali preparado para orar por algo impossível, que era ressuscitar. Ele tinha visto Jesus ressuscitando pessoas, mas ele mesmo sabia que ele não era capaz de ressuscitar ninguém, mas o Espírito Santo o capacita para que ele, com todo o poder e autoridade do Espírito, ao se submeter de joelhos e fazendo uma oração, não diz qual é a oração, mas parafraseando o texto, eu imagino que Pedro deve ter dito: Senhor, eu não posso fazer, mas eu estou aqui em teu nome, e no teu nome existe todo o poder, então eu vou me levantar agora, Senhor, e no mundo espiritual eu vou dar uma ordem, e essa ordem virá no teu nome, em nome de Jesus. Tábita, levante-se agora. E a mesma coisa aconteceu como na tumba de Lázaro, mas aqui era um quarto. Você imagina o que o Espírito está esperando que você declare dentro do teu quarto onde você dorme, ou o que você precisa dizer na tua sala, ali onde tiveram tantas discussões e tantas coisas já aconteceram dentro da tua casa, naquela sala. Mas talvez agora o Espírito esteja te cobrando uma palavra de autoridade no meio daquela sala, lá no meio do teu escritório, tanta coisa já aconteceu ali. Talvez o Espírito esteja te dizendo: agora é o momento que você vai transformar o futuro desta casa, o futuro deste casamento, o teu futuro sentimental,
se algo está sendo reconstruído na tua vida, é você ter autoridade para declarar sobre teus filhos, porque uma visão clara muda o teu futuro. Uma visão clara das coisas muda o futuro de você. E visão clara, além de mudar o nosso futuro, ensina que as metas, elas não podem ser fracas. As nossas metas de vida têm que ser fortes. Diga aí, eu preciso de metas fortes. Mas você está vendo como a autoridade da tua palavra é mansa até contigo mesmo? Não, mas pastor, depois que eu comecei a usar a máscara é do diabo, rapaz. Faz até a nossa voz diminuir. Tu já viu lá aquela estátua da Anastácia? Que ela também está com tipo uma máscara, mas é uma mordaça aquilo ali. Meu amigo, tudo o diabo tem feito no mundo espiritual para provocar o esfriamento da falta da palavra profética. Aí eu volto para uma coisa que eu vi. Como é que você explica um pastor como esse que veio aqui no Brasil, que está levando de presente para a família absorvente, escova de dente, pasta de dente, perfume de farmácia, levando essas besteirinhas de presente, porque no país dele não tem, é difícil encontrar. Você imagina como é que um homem desse, com uma multidão, uma igreja com 2.500 membros quase por culto que ele nos falou, como é que essa igreja dá todo domingo, desde que a pandemia começou, café da manhã para 1.000 pessoas. Quem são essas 1.000 pessoas? Qualquer pessoa? Não. Viúvas e muitas crianças e adolescentes. Todo domingo aquela igreja dá 1.000 cafés da manhã. Aí você diz, como isso pode acontecer? Como? Eu volto a te dizer, visão clara, metas claras, vai gerar uma direção poderosa na tua vida. Segundo, visão clara muda o teu futuro. Às vezes nós não queremos ter uma visão clara das coisas, queremos ser, às vezes, um bando de crente nos enganando com as coisas. Meu querido, essa visão clara tem que mudar teu futuro. Digo, meu futuro vai mudar. E vai começar esse ano. Diga, Satanás, tu não vais agir na minha casa, tu não vais agir na minha família. Seja repreendido agora, tu e a tua legião, em nome de Jesus Cristo. Sai agora. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, meus amigos, eu aprendi nesse tempo com esse pastor, que quem tem metas claras, ele tem essas metas fortes na vida dele. E ele me ensinou uma coisa, visão atrai provisão. Diga, visão atrai provisão. O problema, rapaz, é que hoje a gente é cheio de história. Ah, Deus tem uma bênção financeira para ti. Ah, será mesmo? Como será mesmo? Se Deus está dizendo que Ele é o Deus provedor, Jeová Jirê, como é que eu não vou acreditar na provisão de Deus? Como é que eu não vou tomar posse dessa provisão? Mas para isso, eu preciso mostrar para Deus que a minha visão atrai provisão. Mas por quê? Porque quem não tem visão não inspira ninguém, não inspira ninguém. Meu irmão, tem gente que está inspirada em você.
Você sabia disso? Tem gente que olha para você lá no teu trabalho, na feira, no escritório, no teu consultório, no teu escritório A, B ou C, no teu local de trabalho, no teu pequeno empreendimento, seja lá onde for, pessoas olham para você e se inspiram em você. Você tem que entender que tu és inspiração. E é por isso que muitos são odiados. Porque quando você sente essa provisão, quando a visão que tu tens é clara, e quando essa visão provoca essa situação de provisão na tua vida, pessoas vão te odiar. Porque você vai começar a prosperar mais do que elas. Você entendeu isso, querido? Então é por isso que as pessoas têm raiva de você, têm raiva de mim. Eu não tenho culpa se eu sou próspero, se a minha alma é próspera, se tu é próspero e a tua alma é próspera. Vão passar tempos e tempos e pessoas vão dizer, mas de onde é que esse cara vai buscar tanta provisão com aquele salário que ele tem? Nós temos a provisão de Deus. Deus manifestará a sua glória sobre nós. Para nós não interessa o resultado, interessa a semeadura, o trabalho. Quem vive sonhando com resultado, acaba ficando sem nada, porque ele não projeta a semeadura dele, não projeta o tamanho do seu trabalho, não projeta o tamanho das suas vendas, não estabelece metas que provoquem a fé dele, que provoquem a casa dele, que provoquem o alimento na casa dele. Mas quantos ficam desejando comer o melhor e chegam no churrasco só com os langanhos? Quantos desejam comer o melhor, se eles não planejam comer o melhor? A pessoa chega numa feira para dizer, olha, me dá um pedacinho disso aí. Não, meu Deus, isso tem que acabar. O Senhor disse que eu sou teu filho. E se eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu herdeiro. E o Senhor tem para mim uma bênção, como herdeiro que eu sou. Meu irmão, um herdeiro, ele não come babujo de porco. Está lá na parábola do filho pródigo. Quando aquele desperdício todo do pródigo, ele se viu comendo quase a babujo dos porcos, ele cai em si e diz, eu não preciso disso. Lá na casa do meu pai, até os trabalhadores dele têm o quê? O quê? Fartura de pão. E eu aqui, desejando babujo de porco. Que história é essa, meu irmão? Que história é essa que meus filhos vão desejar comer o pior? Que a minha casa vai desejar comer o pior? Que história é essa? Que visão é essa que atrai a provisão de Deus? Mas eu te digo uma coisa, quem não tem visão não inspira ninguém. Não inspira ninguém. Quero te ensinar que quando Pedro, meu irmão, ele ora, e o milagre acontece, o que foi que você viu que aconteceu na cidade, para que a glória do Senhor se manifestasse? A Bíblia diz que Dorcas abriu os olhos e depois Pedro segura-lhe pelas mãos, versículo 41, Pedro segura pelas mãos de Dorcas, levanta e chama os santos, especialmente as viúvas que choravam, e apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Meu irmão, hoje de manhã, uma pessoa me procurou para dizer, pastor, essa palavra que o senhor falou agora aí, é impressionante. Porque lá na minha casa, o meu marido veio dizer para mim,
que tu faz tanto nessa igreja? O que tu faz tanto nessa igreja que tu não muda? Tua vida não melhora. Tua casa, a nossa casa não melhora, a nossa vida não está melhorando. Ela olhou para ele e disse: tu estás cego e não sabes. Porque a nossa empresa, mesmo pequena, está produzindo, está dando lucro. Não temos doença dentro de casa. Durante 6 meses não temos um prejuízo, nem de um pneu do nosso carro furar, nem de um remédio precisar para comprar. Tu ainda abres a boca para falar que nada mudou? Às vezes nós falamos de barriga cheia. Deus nos mostrou salvação, Deus está nos mostrando resultados ainda, mesmo diante de uma crise mundial, global. A igreja não pode se abater. Você não pode deixar de ter aliança com Deus, porque as coisas estão difíceis lá fora. As coisas difíceis lá fora significam que você está vivo para vencer o mundo, que você tem um propósito de Deus na tua vida e você não pode abandonar esse propósito. Se você foi chamado para dirigir sua família, estabeleça a direção na sua família, estabeleça a direção na sua casa, estabeleça direção sobre teus filhos. Não perca a direção, não seja uma pessoa louca que vai ficar à deriva. E quero encerrar para a gente poder orar. Os pastores podem vir aqui. Quem tem metas claras tem maior possibilidade de receber hoje o que Deus tem para te dar. Se você hoje tiver metas claras, Deus hoje é mais poderoso para te dar aquilo que tu estás esperando. Pastor, por que eu tenho que esperar tanto? Porque nada é no meu tempo, tudo é no tempo de Deus. Aí, quem esteve no seminário ouviu na sexta-feira o pastor Henrique falar. Eu estava lá. E simplesmente ele falou sobre obediência. Última palavra dele quase de sexta-feira, antes dele profetizar sobre um superintendente. E ele falou sobre obediência completa. O que o Espírito Santo pediu naquele momento, através da vida de Dorcas, que morreu, mas através dos discípulos, através do ministério daquelas pessoas. Como é que é isso daí? O que o Espírito Santo estava fazendo? Meu irmão, às vezes a gente fica esperando e pensa que o Espírito Santo não está operando, e ele está operando há muito tempo. Olhe só essa história que eu quero finalizar. Esse pastor da Venezuela, por causa dessa obra que está acontecendo nessa cidade esqueci o nome da cidade, na Venezuela, ele simplesmente, ele prega muito nos Estados Unidos. Os americanos, as igrejas americanas investem muito na igreja dele. É uma igreja internacional. Por quê? Porque é uma igreja voltada a obras sociais. E aí, meu amigo, ele está pregando numa dessas igrejas. Espera aí, não ajoelha ainda, senão vai doer teu joelho. Espera aí que eu vou acabar de falar e tu te ajoelha. Aí para a gente orar junto. Olha só o que acontece, o pastor Henrique está pregando, ele acaba de pregar, passa a palavra para o pastor, no Texas, nos Estados Unidos, e ele vai descendo do altar,
E quando ele vai descendo do altar, na plataforma ainda mais embaixo, simplesmente o Espírito Santo fala com ele. E diz: ei, para. E ele para. Olha para cima. E ele então levanta a cabeça e começa a olhar para cima. O teto daquela catedral lá, gigante, todo preto. O teto, ele não via o que de fato tinha no teto. E na hora que ele levanta os olhos, o Espírito diz para ele: agora levanta as tuas mãos. Ele fica com a cabeça levantada e com as mãos. E ele então diz para o Espírito Santo, falando com o Espírito: Senhor, eu estou morrendo de vergonha. Está todo mundo me olhando, o culto ainda não terminou, o pastor está terminando agora. Eu já posso sair daqui? Não. Senhor, mas quantos minutos mais? Fica aí. Obedece. E ele ficou lá. O pastor acabou o culto e veio na direção dele, porque ele chamou a atenção de toda a igreja naquela posição. E o pastor veio e olhou para ele, disse: pastor Henrique, o senhor está vendo alguma coisa aí? O que está acontecendo? Ele disse: não, o Espírito Santo mandou que eu obedecesse. Ele não via que bem na direção dele, no teto daquela imensa catedral, tinham dois data shows desse, de cada um $10.000. 2 equipamentos desse. E o pastor tinha acabado de comprar os telões de LED mais modernos que tinha para a igreja lá. E os 2 data show lá em cima, cada um daqueles de 40.000 lumes. Você sabe quantos lumes tem esse aqui? Tem aqui, esse aqui, tem uma faixa de 5.000 lumes. O outro, meu irmão, tem 10.000, é o dobro de capacidade disso aqui. E muito mais. O que o pastor disse? Pastor Henrique, o senhor quer esses 2 projetores? E ele lá parado. Aí ele achou graça. Eu quero. Ele disse: então é seu. Na hora que ele recebe aquela bênção, o Espírito disse: agora glorifica o meu nome. E ele começou a glorificar o nome do Senhor. Você entendeu isso, querido? A bênção, quando chega na nossa vida, às vezes a gente pega o telefone e liga para o amigo, liga para o pai, liga para a mãe, liga para o pastor, liga não sei mais para quem, liga para o irmão da célula. Você esqueceu do principal. Naquela hora, era a hora de você dar glória a Deus. Glória a Deus. A família que tem esse garoto aqui na UTI, na hora que chegar a boa notícia, você só tem que fazer uma coisa: glória a Deus. Glória a Deus. Quando você vê respostas chegarem até o dia 31 daquilo que você está esperando, glória a Deus. Glória a Deus. Ela pode chegar, pastor, na hora que eu estiver no trabalho, glória a Deus. Na hora que eu estiver no ônibus, glória a Deus. Na hora que eu estiver andando pela rua, glória a Deus. O nome do Senhor quer ser todo o tempo exaltado. Seja onde você estiver. Quantos estão preparados aqui para esse momento que Deus vai nos dar? Você pode dizer amém? Repita comigo: se eu trabalhar pelas coisas de Deus, Deus vai trabalhar pelas minhas coisas. Diga mais uma vez: se eu trabalhar pelas coisas de Deus,
Deus vai trabalhar pelas minhas coisas. A minha verdade não é a minha verdade. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Aleluia. Só toma posse, meu irmão. Nós estamos no último domingo. Tem pessoas que colocaram esses nomes aí. A cada terça-feira tem 2, 3 testemunhos.